Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 10ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai falar dos outros usos da cannabis e para essa aula a gente vai receber a farmacêutica Renata Monteiro, ela que é especialista em cannabis em vários aspectos, já esteve aqui falando de outros assuntos em outras edições e que está com a gente desde o começo. É sempre muito bom ouvir a Renata, então é um prazer em tê-la aqui conosco. E eu espero que vocês gostem da aula. Quero aproveitar também para lembrar que a gente está com as inscrições abertas do Projeto Aura, que vai acontecer no dia 16, como eu anunciei a semana passada. As inscrições estão aqui na descrição do vídeo, também lá na bio do Instagram. O que a gente vai apresentar são os trabalhos que fizeram parte de outras edições do curso, alguns dos trabalhos, né? A gente tem trabalhos muito legais, tem vídeo aqui no canal falando sobre esses trabalhos, com algumas demonstrações. A gente teve de tudo quanto é aspecto, então a gente está esperando as inscrições de quem puder participar e quem puder prestigiar o evento também, que vai ser no dia 16 em São Paulo, no Espaço Nave, que é o espaço do Mídia Ninja. Espero que vocês gostem da aula de hoje. A gente se vê na quinta-feira para uma aula super especial, que a gente vai falar sobre cultivo, uma aula super esperada, inclusive, né? Então, até quinta-feira a gente se vê. Até mais! Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Renata Monteiro, sou morena, tenho cabelo comprido, os olhos castanhos, estou utilizando um colar com pedras e um vestido branco e azul. Sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, em cannabis medicinal, em gestão e indústria farmacêutica. Estou finalizando agora a pós-graduação em farmácia clínica aplicada à prescrição magistral e tenho também especialização em ciências psicodélicas. Sou proprietária da Ortofarma, farmácia de manipulação, situada em São Paulo desde 2004. Já estou há quase 20 anos, então, dentro da área de farmácia de manipulação. E agora, em junho, nós conseguimos a autorização para estar trabalhando com os produtos derivados de cannabis. Então, eu tenho uma linha agora de produtos, então só com cannabidiol, ou com full spectrum até 0,2% de THC, que é o que a regulamentação permite, então, dentro do mercado magistral. Sou também proprietária da Renata Monteiro, cursos, assessoria e consultoria, onde eu também dou mentoria para médicos e para profissionais da saúde. Trabalho com a parte de cursos não só sobre cannabis, mas também sobre psicodélicos, e também cursos sobre terapias complementares e qualidade de vida. Sou também perita judicial, elaborando laudo técnico e assistência técnica para pacientes que querem dar entrada no pedido de habeas corpus para estabelecer a quantidade de plantas necessárias e também comprovar para o juiz que o paciente é apto a estar produzindo esse seu produto através de cursos. Inclusive, eu tenho um curso na Open Green sobre métodos de extração, com 20 aulas e com certificação para pacientes que querem dar entrada no pedido de habeas corpus. E também para aqueles os quais estão cultivando e tiveram problemas com a justiça, e a justiça acabou colocando como tráfico uma grande quantidade de planta, então para estar reduzindo também esse número de plantas e estar tirando esse paciente ou usuário
como traficante. Então, elaboro também esses laudos. E também a parte de mentoria para médicos, para profissionais da saúde e também para cuidadores, além da assessoria e consultoria para associações, pessoas que querem montar associações, que precisam da elaboração de POP, de manual de boas práticas, também para farmácia de manipulação, para a indústria farmacêutica e também para os pacientes. E sou também membro da diretoria, sou diretora científica do Instituto Jurema, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa das Terapias Ancestrais, o qual apoia também aqui o curso, e temos a honra de ter como patrono o professor Dr. Elisaldo Carlini, que é o pai da cannabis aqui no Brasil. Então, aqueles que não conhecem, né, as suas publicações, então é muito importante estarem buscando um pouquinho do conhecimento, inclusive foi ele junto com o saudoso Padre Ticão, que nós temos, então, estamos na 10ª edição desse curso com certificação da Unifesp, que foi ele que fez esse link. Começo meus estudos da cannabis a partir de 1998, ainda na faculdade de farmácia, nas aulas de farmacobotânica e farmacognosia. A partir de 2001 eu começo então a me aprofundar nos estudos do uso terapêutico, já sabendo que era uma planta que poderia ser utilizada na terapia, então não era só uma droga, né, uma substância que teoricamente até ali então o que se dizia é que causava mal. Então ali eu começo a quebrar esses tabus e preconceitos e começo então a perceber que ela não causa mal, que ela causa bem, e que já tínhamos estudos inclusive publicados a respeito disso, e foi ali também onde começa a se estudar o sistema endocannabinoide, descobrir o sistema endocannabinoide. Em 2012, eu fui no primeiro evento aqui no Brasil, que até então só tinha acesso através de literatura. Foi quando, nesse evento realizado inclusive pelo CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, aonde o professor Zuardi da USP ele apresenta como a cannabis, como pronúncia como cannabis e não como cannabis. Então foi ali em 2012 então, que eu escuto essa primeira pronúncia, ainda fiquei meio assim, né? Poxa, nunca ouvi falar esse nome, acho que ele não está sabendo muito bem o que ele está dizendo. Mas ali em 2013, quando eu começo a conviver mais próximo do professor Elisaldo Carlini, o qual também adotava a pronúncia cannabis, ele então, eu perguntando para ele se era cannabis ou cannabis, ele me falou que as duas pronúncias poderiam ser utilizadas, mas era como cannabis que estava registrado na Academia Brasileira de Letras, e essa pronúncia que eu adoto, assim como meu grande professor, Dr. Elisaldo Carlini. Aqui, então, né, foi quando eu entro em contato, né, com a cannabis, conforme eu já falei para vocês, esse daqui é o Dirceu, ex-presidente da Anvisa, o que inclusive foi meu professor de farmacobotânica e farmacognosia na faculdade, foi quem me mostrou a cannabis como uma planta pela primeira vez, e a partir de 2013 eu começo a acompanhar os primeiros pacientes, então eles começam a me procurar, sabendo que eu já era uma estudiosa sobre o tema. E aí, então, esse daqui foi o meu primeiro paciente, o Pedrinho, que em 2013, esse daí foi o dia que eu fui visitar, que ele estava voltando para o Nordeste, ele morava aqui em São Paulo para fazer um tratamento oncológico, e esse dia foi o dia que eu fui me despedir dele, que ele teve alta, para ele poder ir para casa, para poder fazer sua passagem, porque os médicos diziam que não tinha mais o que ser feito. Então ali a gente passou a ter coragem, já tínhamos tentado uma importação de 2 produtos, né, 2 vezes de produtos importados, para tentar trazer o acesso a ele, que era a única forma de acesso até então, mas nunca chegaram esses produtos, e eram caríssimos, né, fizemos vaquinha para conseguir trazer esses produtos, mas eles nunca chegaram. Então, quando os médicos deram esse diagnóstico, nós tivemos coragem de entrar com um produto artesanal, que pegamos mesmo assim, né? Foi pego ali, a família pegou ali do tráfico mesmo, fizemos uma vaquinha para também comprar para esse paciente. Então, e demos ali no extrato mole mesmo, que era a forma que nós utilizamos ali no início, depois que a gente foi diluindo e foi vendo que quanto mais diluía, melhor era a resposta terapêutica, mas nós iniciamos as terapias canábicas utilizando o extrato mole. E essa criança foi fantástica a resposta. Lógico, ele não curou do câncer, não, ele já estava ali em estado muito avançado da doença. Mas ele sorriu,
ele teve fome, ele brincou, ele não teve dor, ele teve qualidade de vida. Então foi assim fantástica a resposta terapêutica que ele teve, o conforto, a alegria que ele teve de poder ir para a praia, poder brincar, poder ser feliz, poder viver a sua infância ali, mesmo que seja nas suas últimas semanas de vida, porque as anteriores ele viveu dentro de um hospital sem qualidade nenhuma de vida. Então, a partir ali do Pedrinho, eu não consegui mais parar, e ali foram chegando vários outros pacientes, até que em 2014, então, eu comecei a fazer as oficinas de cultivo e de extração para poder ensinar os pacientes a terem acesso aos seus próprios medicamentos e poderem fazer a sua terapia, já que só existia do tráfico, e do tráfico era algo que a gente não tinha rastreabilidade, não tinha procedência, né? A gente não sabia como que era feito o cultivo. Então, a partir de 2014, ali, então, eu passo a ensinar os pacientes a produzirem seus próprios medicamentos a partir de dentro de padrões de qualidade, de rastreabilidade, de boas práticas de produção, garantindo assim um sucesso no tratamento. Fomos também para o UFRJ, junto com a professora também farmacêutica Virgínia, onde nós fizemos a primeira extração regulamentada no Brasil, e ali nós padronizamos alguns métodos de extração através de análise cromatográfica para ver quais eram os melhores métodos para a gente estar podendo passar para os pacientes, e ali então a gente passa a fazer essas oficinas. Aqui é uma oficina realizada 2015, 2016, uma das primeiras oficinas. Hoje, essas mães todas que estão aí na foto, todas têm habeas corpus para poder estar produzindo o seu remédio. Então, assim, é muito gratificante, né? E você vê ali aquela mãe que nunca teve contato com a cannabis, de repente cultivando e de repente produzindo o seu próprio medicamento ali na terapia canábica. E aí, um pouquinho depois, ali 2018, então, eu tenho a honra de conhecer o saudoso Padre Chicão, que é graças a ele que nós estamos aqui hoje, o qual já tinha promovido várias campanhas, não só com a cannabis, mas começou a trazer ali para dentro da igreja, então ali no Salão São Bento, que era no porão da Igreja Católica, onde nós começamos dessas primeiras aulas, antes de, inclusive, virar esse curso, né? Então, dávamos aulas avulsa, até que o Padre Chicão resolveu, então, fazer um curso, né, para a gente poder trazer mais informação para maior número de pessoas. Então, criamos esse curso aqui, que já estamos na 10ª edição, que aí fizemos aí essa parceria também com o professor Carline para ter certificação da Unifesp, e aqui então foi a primeira turma que se formou nesse curso, que ainda era presencial lá no porão da igreja, e eram com pessoas, né, fiéis da igreja. Então isso que era o mais interessante, não eram pessoas que já conheciam a terapia canábica, foram pessoas que foram conhecer lá a partir do Padre Chicão e foram vendo as melhoras, e os fiéis da igreja vendo aquelas pessoas melhorando, e aí então, né, não tinha como negar, e já estamos aqui então na 10ª edição desse curso, qual inclusive agora em maio foi ali pela vereadora Paola Miguel, então recebeu ali uma homenagem então a esse curso do Padre Chicão e do professor Carline. E o Padre Chicão não parou por aí, né? Então ali antes da passagem dele para o plano espiritual, ele fez a primeira missa da Erva Santa, então onde levamos depoimentos de pacientes dentro da Igreja Católica. E também cantamos hinos de Santa Maria, que é uma versão do uso religioso da cannabis aqui no Brasil, a partir da floresta amazônica. E aqueles que tiverem, inclusive, curas a respeito do uso espiritual da cannabis, não só uso terapêutico, que puderem estar mandando um e-mail aí para o Instituto Jurema, para a gente estar coletando esses dados e lutando pelo nosso direito de liberdade religiosa, que onde existem todas as proibições, exceto o uso ritualístico religioso, segundo a Lei 11.343, e é por esse direito que nós lutamos também, além do uso fitoterápico, do uso tradicional, do uso terapêutico dessa planta. Então, a cannabis é uma planta que já vem sendo utilizada pelo homem há milhares de anos, tanto no contexto do uso terapêutico, no contexto do uso espiritual e também no contexto da utilização da fibra, que é isso que nós vamos falar hoje, que hoje o nosso tema da aula é sobre cânhamo, né? Então, hoje não é sobre o uso terapêutico, né, que vocês já devem ter tido aí bastante aula a respeito disso. Então, nós vamos estar falando um pouquinho de outra utilidade, de uma outra variedade da cannabis. Então, nós sabemos que existe uma única espécie, que é a cannabis sativa. Existem as subespécies, por exemplo,
Cannabis sativa sativa, Cannabis sativa índica, Cannabis sativa ruderalis, Cannabis sativa afeganistã, Cannabis sativa brasiliense, entre outras. E aí existem as cruzas, que são, né, o que torna as plantas híbridas, que é a cruza entre essas subespécies que vão dar origem a outras plantas, que nós já temos cerca de 6.000 variedades registradas de cannabis, né, aí pelo mundo. E é sobre a ruderalis hoje que nós vamos falar, que é essa planta a qual tem um baixo teor de THC, delta 9 THC, e muito utilizada para a obtenção da fibra. Então, como você pode ver, elas têm estruturas diferentes, né? Tanto na sua estrutura física, e hoje já se sabe que também temos diferenças na sua estrutura química. Então, o perfil de canabinoides, terpenos, flavonoides presentes nessas diferentes variedades, então acaba sendo diferente de quimiotipo para quimiotipo. E aí, então, falando, né, dessa variedade que é a ruderalis, onde nós utilizamos, geralmente conhecido como cânhamo, como hemp, que é o que nós utilizamos aí, então, para diversos fins. Então, nós utilizamos desde a semente, então, a semente da cannabis, mesmo ela não tendo canabinoides, ela pode ser amplamente utilizada, então, ela pode ser utilizada como uso terapêutico, né, que ela é riquíssima em vitaminas, em proteínas, em minerais, em aminoácidos, e também pode ser utilizada na produção de combustível, de tinta, de produtos para cuidado pessoal. Então, aí existe uma ampla indicação terapêutica também, não só da fibra, da frutescência, mas também da semente aí da cannabis. E também o caule, né? O caule também, então, ele pode ser utilizado aí para a produção da fibra, na construção civil, na substituição do plástico, então existe aí na substituição do petróleo, então existe uma ampla indicação terapêutica também da cannabis aí nessa questão da sustentabilidade do nosso país. Então é uma planta aí riquíssima, né? Então ela pode ser utilizada como cosméticos, como culinária, em diversas aplicações industriais, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí do cânhamo. O cânhamo também ele é um anagrama da palavra maconha, como vocês podem ver. A palavra maconha ela vem do quimbundo, né? Então que quer dizer erva mágica, mas ali os escravizados, então, para os senhores ali, os colonizadores, não saberem que eles estavam falando do cânhamo, então eles usavam aí a palavra maconha, que é o anagrama e que quer dizer erva mágica, que eles trouxeram para o acalento deles. E assim foi como chegou aqui no Brasil, né? Existem relatos de que já existia cannabis aqui no Brasil antes mesmo dos colonizadores chegarem, tanto que existe em 1904 a patente da cannabis sativa brasiliense, né? Conhecido como cânhamo linho brasiliense, que data aí então que, né, diz que é uma variedade originária aqui do Brasil. Então, provavelmente outros peregrinos já poderiam ter passado por aqui, ter trazido já essa semente, então, para ser utilizada aqui no Brasil antes mesmo dos colonizadores. E é uma planta já utilizada, então, cultivada, uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelo homem, né? Na verdade, pela mulher, porque era a mulher que cuidava do cultivo, da agricultura. Então, cultivada tanto pelo contexto do uso terapêutico e espiritual e também para a produção da fibra. Então, eles já tinham esse conhecimento da produção da corda, da fibra, então eles já utilizavam essa planta. Essa planta, então, ela inicia ali o contato com o homem, se inicia ali no final da Era do Gelo, e aí o homem, então, ali, né, os relatos dizem, né, que ela é originária ali do Himalaia, então que ela surgiu ali no norte da China, onde hoje a gente conhece como Tibete, e ali ela vai se espalhando pela Ásia, pela África, pela Europa e pelo mundo inteiro. E isso vem, né, desde antes de Cristo. Então aqui, como a gente pode ver nessa imagem, né, então aqui em laranja são as regiões que percorreu a cannabis antes de Cristo e depois de Cristo, então ela percorre aí o mundo inteiro. O cultivo também acaba sendo diferente. Então, esse daqui é um cultivo das plantas, né,
ricas em canabinoides, que não são utilizadas para a produção de fibra, então elas são mais espaçadas, né? Então, geralmente, as variedades sativa e índica, elas acabam sendo cultivadas com mais espaço para as ramificações poderem crescer, né? Porque é a infrutescência que nós estamos buscando, diferente da produção do cânhamo. Então, o cânhamo, eles são produzidos um ali do lado do outro para a planta o quê? Ela crescer atrás do solo, não ter luz aqui, então ela vai crescer, né, para cima, e ali então a gente tem uma fibra com uma maior extensão para ser utilizada aí em inúmeras produções. Aqui então uma imagem da ruderalis, né, você vê que ela é assim, pouca ramificação, dá pouca infrutescência, mas a indústria farmacêutica tem bastante utilizado ela, inclusive o caule da ruderalis para estar produzindo remédio, por isso que acaba não sendo tão potente quanto os artesanais que utilizam outras variedades, porque elas são pobres em determinados nutrientes, porque a utilização dela maior é para a produção de fibra, né? Não para atingir uma regulamentação aí da nossa Anvisa, das nossas instituições aí que regulam esse teor de até 0,2, 0,3% de THC, por puro medo ou ignorância de saber trabalhar com delta 9 THC, que é uma substância assim fantástica que traz inúmeros benefícios para o nosso organismo, em que inclusive temos um endocannabinoide, que é a anandamida, que tem ação similar ao delta 9 THC, que é o nosso THC endógeno, né? Então tudo gira em torno dele. Mas vamos lá. Então, as plantas, né, onde aqui conhece como marihuana, né, que é a cannabis e tal. Então, ali nós temos uma concentração do delta-9-THC, os terpenos, flavonoides, né? Então, ali todos os outros canabinoides. E é conhecida como hemp, que é o cânhamo, né? Então, ela é mais utilizada, então, para alimentação, para produção de fibra, para produção do óleo. Então, elas têm indicações ali diferentes. O caule da planta, então, ele é constituído, né, por 15 a 20% de fibra, 40 a 45% da fibra interna limpa, 20 a 25% de fibra intermediária e 15 a 20% da poeira e fibra fina, né? Então, elas são separadas a partir de um processo que se chama decorticação, né, que é uma etapa desse processo de beneficiamento, que é de preparo. Então, cada parte do caule vai ser destinado também para um determinado tipo de produção. Então, se vai para o tecido, se vai para a construção. Então, ali cada parte do caule também é utilizado. E a parte que vai ser utilizada, então, para o tecido, né, então ela passa ali. Então, aqui nós temos, né, a fibra, né? Aí ela passa por um processo de refinamento, então ela fica ali não tão grosseira, até ela passar pelo processo de cotonização, que é onde ela vai ficando ali com uma consistência mais parecida com a de um algodão para a produção do tecido, né? Então ali, né, nós temos qual a diferença entre o cânhamo e o algodão, né? Então, ali o algodão, nós precisamos, para uma produção dele, de muito mais água. Então, são cerca de, para cada 1 quilo, né, ali de cânhamo, nós utilizamos cerca de 2.900 litros de água. Já para a produção de 1 quilo de algodão, nós necessitamos de 10 mil litros de água, né? Então, o ciclo de produção do cânhamo vai de 70 a 120 dias, já do algodão vai de 130 a 220 dias. A resistência do cânhamo é 3 vezes maior do que a resistência de tração do algodão. O cânhamo, então, ele é o seu próprio pesticida, herbicida, fertilizante, então ele não precisa de fertilizante. Se a gente tiver um solo bem nutrido, nós não precisamos de fertilizantes, de pesticidas, de nada disso. Diferente, né, do algodão, que precisa aí de cerca de 28 litros de agrotóxico por hectare. Então, assim, o quanto ele está contaminando. Enquanto a cannabis ainda salva o nosso planeta e limpa o nosso solo, o algodão ainda contamina ali o nosso solo através desses produtos que precisam ser utilizados. O cânhamo, ele devolve ali cerca de 60%, 70% de nutrientes para o solo, então aquele solo também ele se torna mais nutritivo. Já o algodão é uma monocultura, né? Então ele torna ali o solo estéril. Então essas são as vantagens. Além de que o tecido feito com cânhamo, ele tem uma ação antibacteriana, ele é mais resistente, né, sendo mais forte, ele tem uma maior durabilidade, ele tem ação antimofo, ele é mais resistente à tração, ele é resistente aos raios ultravioletas,
ele tem um maior rendimento que o linho e que o algodão, e ele também não necessita de agrotóxico. Então, olha o tanto de vantagens que nós temos na produção do cânhamo, substituindo aí a produção do algodão. Existe, né, até essa lenda aqui, né, que é a camisa de praga, onde os componentes da aldeia de Salage, né, então eles colocam ali um espantalho com uma roupa ali de cânhamo, que é para trazerem ali a proteção para aquela lavoura, né? Então, assim, o cânhamo, então, ele tem todo um, essa questão, né, de trazer a prosperidade, de trazer, né, ali um maior rendimento. E ele pode ser utilizado ali também para construção civil. Então, hoje a gente conhece, né, o hempcrete, né, que é o tijolo de cânhamo, então ele acaba sendo mais econômico também, ele é mais resistente a fungos, a pragas, ele é impermeável, ele mantém a temperatura do ambiente, ele é à prova de fogo, ele é seguro em casos de terremotos. Então é uma grande substituição aí para a construção, a qual degrada o nosso meio ambiente. E aqui a cannabis, então, com o próprio bagaço, a própria fibra que sobra daquilo, a gente pode estar utilizando, inclusive, aí para a construção. E não para nisso, né? Então, nós temos também a utilização dos cosméticos. Então, isso em outros países já é amplamente utilizado. Hoje já é uma realidade também aqui no Brasil, né? Onde, através de farmácias de manipulação, como, por exemplo, a Ortofarma, que é a farmácia de manipulação que eu tenho que conseguir na justiça o direito de estar produzindo, então nós podemos estar produzindo cosméticos, então na farmácia de manipulação, então isso já é uma realidade que já acontece aqui em terras brasileiras, né? E a utilização de cosméticos, na verdade, ela já tem também amplamente utilizada, né? Então não é uma novidade da farmácia de manipulação no moderna, né? Então, desde 1881, então já tem registros do uso da cannabis para doenças de pele. E as doenças de pele hoje é a quarta principal, né, causa de incapacitação no mundo. Então já existe aí, né, uma grande preocupação aí com doenças de pele. Então a cannabis aí, né, então as primeiras indicações da cannabis ali no tratado, né, da matéria médica em 1881, então indica cannabis para dermatite, para acne, para psoríase, que são inclusive processos inflamatórios. Então, tudo aquilo que está ligado a processos inflamatórios, a cannabis vai estar utilizando. Inclusive, nós temos receptores na nossa pele, né? Por isso que nós temos aí uma ampla indicação terapêutica. Então, ela pode ser utilizada para acne, para eczema, para psoríase, para dermatite, para pele ressecada. Ela diminui a produção excessiva de sebo. Ela também auxilia como antioxidante, então não só combatendo o envelhecimento, mas também produzindo um rejuvenescimento, né? Então você utiliza aquela pele que já está danificada, você recupera, então você consegue atenuar linhas de expressões, rugas, né? Então ele é um potente antioxidante e ele ainda dentro da ação do efeito comitiva, se juntamos junto com outros antioxidantes também, nós temos então uma melhor resposta terapêutica ainda. Além das vitaminas, né, presentes, então vitamina A, B, D e E, o que vai fazer com que estimule a produção de colágeno na nossa pele, isso vai fazer também com que auxilie o processo de cicatrização da nossa pele, sem contar com as ações antioxidantes dele, né? Então, a cannabis no uso tópico, ela pode ser utilizada não só como um cosmético, mas como um produto dermatológico para tratamento de problemas de pele. Então, uma ferida, uma cicatrização não feita, um vermelhidão, uma rosácea, em casos de irritação, em casos de alergia, em casos de dor crônica. Então, assim, existe uma infinita utilização do uso tópico da cannabis, não só na questão do cosmético, mas também do uso terapêutico dentro da dermatologia. Ela também tem ação, né, dentro da pele acneica, que acaba sendo bastante utilizada, então ela ajuda a diminuir a viscosidade, né, do sebo, né, nos poros, reduzindo a formação da acne. Então ela ali, tem uma grande uma ação anti-inflamatória também nessa pele acneica, também na pele com psoríase, com dermatite, com eczema, então para coceira, então picada de inseto, alergia,
a cannabis ela auxilia muito, né, nessa questão na coceira, então tira aquela sensação de coceira, experiência própria, né? Então às vezes aqui tipo vai muita picada, vai lá, ataca ali, tipo, produtos derivados de cannabis para coceira, você vê cessar aquela coceira na hora. Então, assim, são uma ação fantástica, né? E isso também, então, já vem, né, sendo descrito já há bastante tempo, né? Então, nesse estudo aqui nessa publicação aqui do século XVI, né? Então ele diz, né, a inalação das folhas de cânhamo, olha, fala de inalação, e lembrando que cannabis quer dizer uma maneira de produzir fumaça, e sativa, né, cultivada. Então o homem já vem cultivando a cannabis aí na produção de fumaça. E aqui então, né, nessa publicação do século XVI, então aqui já diz, a inalação das folhas do cânhamo é um bom detergente para o cérebro. O sumo das folhas aplicado na cabeça como lavagem remove caspas e vermes. Gotas do sumo atiradas para o ouvido aliviam a dor e destroem vermes e insetos. O cânhamo estanca a diarreia, é útil contra a gonorreia, restringe as emissões seminais e é diurético. Recomenda-se o pó como aplicação externa para tratar feridas e chagas abertas e para provocar granulações em um esplastro de raízes cozida e folhas para desinfectar inflamações, curar erisipelas e aliviar dores neurálgicas. As folhas secas, moídas e espalhadas sobre o óleo de castor, curam o hidrocele e os testículos inchados. Então, olha só, já no século XVI, a quantidade de indicações de uso tópico da cannabis, desde para o cabelo, para a pele. Então, você vai vendo assim que tem uma ampla indicação terapêutica aí na parte de cosméticos. E por que isso acontece, né? Então, assim, como vocês já sabem, nós temos um sistema endocannabinoide, então, assim como nós temos um sistema cardíaco, nós temos um sistema respiratório, nós temos um sistema digestivo, nós temos um sistema endocannabinoide, e que, inclusive, esse sistema endocannabinoide, ele funciona como um maestro no nosso organismo. Então, é ele que vai coordenar todos os outros sistemas dentro do nosso organismo. Então, ele está envolvido em toda a homeostase do nosso organismo, que é o equilíbrio do nosso organismo, estando vinculado a todos os outros sistemas. E esse sistema endocannabinoide ele funciona como chave fechadura. Então, nós temos receptores pelo nosso organismo inteiro, nós produzimos os endocannabinoides e nós temos as enzimas de produção e de degradação desses endocannabinoides. E aí, então, né, nós temos esses receptores pelo nosso organismo inteiro, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Nós temos os receptores mais conhecidos como CB1, CB2, mas nós temos dentro do endocannabinoidoma, nós temos vários outros receptores e vários outros endocannabinoides também presentes aí no nosso organismo, né? Então, assim, e esses receptores estão presentes, inclusive, na nossa pele. Por isso que nós temos uma ampla indicação terapêutica. Vocês vão ver que os processos relacionados à terapia canábica em produtos tópicos estão relacionados não só aos receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2, que é conhecido como CB1 e CB2, mas também outros receptores, né? Como os TRPV, entre outros receptores presentes no nosso organismo. Então, que vão estar sendo ativados aí com a utilização do uso tópico. Então, aqui, né, na utilização existe, então, né, essa publicação, né, que foi feito, inclusive da Dove, né, então, comprovando, né, indicações para o relaxamento da epiderme, alívio da irritação da pele, como poderoso antioxidante, como regenerador, anti-inflamatório, hidratante, calmante. Então, olha só, as grandes empresas de cosméticos já investindo em pesquisa e já produzindo inúmeros produtos aí, né, de uso tópico. E já existem, então, vários estudos publicados, né, a respeito do uso tópico. Então, existem lá relatos desde 2016, mas hoje já existem estudos científicos, então, publicados, comprovando, né, a indicação e a eficácia do uso tópico dos produtos derivados de cannabis. Então, esse daqui é um estudo publicado, né, feito com uma pomada enriquecida com o CBD, em doenças inflamatórias da pele e
cicatrizações cutâneas, né? Então, o resultado, né, do tratamento diz que melhorou, né, os parâmetros da pele, então não causou nenhuma irritação e não causou nenhuma alergia. Então, aqui uma boa resposta terapêutica aqui nesse estudo. E aí, sabendo, então, né, de vários estudos que vão tendo, então, comprovando a eficácia, vários produtos acabam sendo criados, né? Então, assim, em outros países existem uma linha enorme de produtos à base de não só de canabidiol, mas também de THC e de e já estão elaborando produtos com outros canabinoides, e não só os canabinoides, mas também os terpenos, né? Que os terpenos também vão ter ação, já são utilizados dentro da aromaterapia, e existem os terpenos provenientes da cannabis que também auxiliam aí numa boa resposta aí terapêutica. Então, esses produtos, né? Então, aqui, olha só esse produto, a base. E uma coisa é importante ver, e saber assim, qual é o teor do produto, né? Porque às vezes a pessoa também fala que tem um produto, mas tem ali, tipo, um resquício, só o cheirinho do produto, que lógico que não vai ter uma ação terapêutica, e às vezes a ação terapêutica vem proveniente de outros produtos que estão ali juntos, né? Mas esse aqui, que é um produto com um teor, né, maior aí de CBD, esse daqui tem cerca de 30 miligramas, então ele reduz aqui 75% de sebo, 20 a 53% do aumento de hidratação e aumenta 80% da aparência da pele, sem contar que ele vai também estar regulando o pH. E assim existem vários produtos, né? Alguns produtos já misturado com outros produtos também para ter uma melhor resposta terapêutica, né? Tem que tomar cuidado com alguns ativos. Esse daqui, por exemplo, né? O Active System, ele entra como se fosse um canabinoide, mas ele não é um canabinoide. Ele só estimula o sistema endocannabinoide, inclusive através de um terpeno, né? Presente ali na Copaífera officinalis, né, que é o óleo de copaíba. Então, ali ele tem o cariofileno, que é um terpeno presente na cannabis também. Então, aí é usado então todo esse marketing, né? Mas não tem canabinoides, mas tem os terpenos que ativam o sistema endocannabinoide. E aí, então, vários produtos aqui, né? Várias, então, a Dove, a Avon, então a gente vai vendo aqui que várias indústrias dos cosméticos já estão produzindo aí toda a sua linha de cosméticos, enquanto aqui no Brasil a gente só pode via farmácia de manipulação, né, produto manipulado, com prescrição médica, retenção de receita, produto tarja preta, mesmo não contendo delta 9 THC, então isso daí é um absurdo, né, sendo que, assim, produtos de venda livre aí pelo país inteiro, então olha aqui até a Palmolive, né, James Sen, então com produtos aí para o cabelo também, então não só para a pele, mas também para o cabelo, para melhorar a aparência do cabelo, para melhorar o crescimento, né? Então já tem aí vários produtos aí desenvolvidos na linha canábica, inclusive para o crescimento de cabelo, como tem esse estudo aqui, então, mostrando a eficácia no crescimento de novo, aparecimento, né, de novos fios de cabelos, não só no crescimento e no fortalecimento daqueles que já existem. Como eu disse, né, hoje em dia somente as farmácias de manipulação conseguem estar fazendo, e também algumas associações também conseguem estar fazendo alguns produtos de uso tópico. Então, já é uma realidade no Brasil. As farmácias de manipulação também podem estar fazendo o processo de transformação, que é estar utilizando um produto, né, já disponível no mercado, e colocando ele dentro de formulações cosméticas, né, de outra forma farmacêutica, para estar trazendo outros benefícios para o paciente. E as farmácias não são nenhuma novidade, né? Então, as farmácias canábicas já existem, nossos ancestrais já se beneficiavam desses produtos disponíveis na farmácia. Então, na década de 30, já existiam mais de 30 produtos diferentes disponíveis nas farmácias do Brasil e do mundo, então, em diversas formas farmacêuticas, então, inúmeros produtos para inúmeras indicações. Hoje, essa realidade já está voltando, em outros países já vem acontecendo, principalmente na forma de dispensário, que é a melhor forma, né, de poder se dispensar esses produtos, para que o paciente encontre a melhor resposta
terapêutica, né? E hoje em dia, né, então voltando aí através também das drogarias e das farmácias de manipulação no Brasil, mas a gente ainda tem aí um caminho grande a percorrer para conseguir garantir acesso aos produtos com cada vez mais qualidade. E como que esses produtos chegaram, né, no Brasil? Vamos falar aqui um pouquinho da história da maconha, a história dela no Brasil, né? Para aqueles que não gostam do nome maconha, ele já esteve presente na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, até 1929, então é importante a gente estar quebrando aí um pouquinho mais de tabu. Ela entra, então, né, através dos escravizados, né, a partir ali de 1500, com a invasão dos colonizadores no país e através então das cordas, das caravelas, né, como eu já falei para você, e também do povo escravizado, então que eles trazem então ali na sunga deles, né, algumas sementes e também nessas bonequinhas abayomi das crianças que são feitas sem costura, né, então onde tem os nozinhos ali eles colocavam as sementes então para poder estar trazendo essa cultura africana e tá utilizando aí então para fazer essa conexão com a sua terra natal e poder trazer esse conforto, né, nessa jornada difícil que eles vieram fazer aqui no Brasil. A coroa portuguesa também traz muito cânhamo aqui para o Brasil, muita semente de cânhamo para estar produzindo, né? Como eu disse, o cânhamo pode ser um anagrama da palavra maconha, mas ele vem, né, do quimbundo, que significa erva mágica, erva sagrada, que quando foi, né, utilizado, então quando os indígenas eles fugiam dos seus colonizadores e como assim como o povo africano, então eles se encontravam e ali então eles começam a criar o que se chama de catimbó da Jurema, aonde os africanos traziam a utilização da cannabis e os indígenas a utilização da Jurema, e ali eles juntavam então essas duas medicinas, originando então o adjunto da Jurema, né, conhecido como catimbó, e assim então passam também os indígenas a utilizar a cannabis aqui em território brasileiro, né, conhecido inclusive com nome, né, vários nomes, um deles o dirígio, que eles utilizavam inclusive num outro contexto, que é tipo uma terapia do riso, né, onde eles vão utilizando, vão rindo, falando de coisas boas, estão trazendo aí uma alegria. E aqui no Brasil já foi então um grande cenário, né, desse cânhamo quando ele chegou com a coroa portuguesa. Então o cultivo brasileiro já foi uma grande realidade. Então ali entre 1740 e 1824, então tiveram os primeiros projetos de desenvolvimento do cultivo do cânhamo aqui no Brasil. Então o primeiro projeto foi na ilha de Santa Catarina, né? Então ali o Império Português estava buscando, né, alternativas ali para a convecção de telas, de tecidos, de velas, né? Então ali então o governo estimula a produção desse cânhamo para estar fazendo essa produção, e eles então fazem ali o primeiro projeto, né, que foi ali na ilha de Santa Catarina. E em 28 de julho de 1783, então é criada a Real Feitoria do Línhamo do Cânhamo, né? Então, ali pelo vice-rei Marquês de Lavradio, né? E que era cuidado por um padre também, o padre Francisco Rodrigues Prates Xavier, junto com os seus dois cultivadores, aí uma homenagem aos cultivadores todos do Brasil e do mundo, que é graças a eles que nós temos essas sementes e essas variedades aí até hoje, né? Então são os sobreviventes, né? Muitos aí perderam suas vidas, foram presos, mas graças a esses corajosos, valentes aí cultivadores, nós podemos estar cultivando ainda hoje inúmeras variedades. E os primeiros cultivadores aqui do Brasil, então, foi o João e o Matias Martins, que auxiliavam aí o padre nessa primeira produção. Em 1824 ali começa, né, a chegar o algodão aqui no Brasil mesmo, a gente já tendo visto ali que ele não é melhor do que o cânhamo, então o cânhamo tem inúmeras vantagens, mas, né, a indústria sempre acaba falando mais alto, questões financeiras e políticas, então o cânhamo acaba ali a partir de 1824 ali, quando, né, começa a chegar forte ali o algodão, que já começa a entrar desde 1823, então acaba-se o incentivo à produção do cânhamo e começam então a incentivar a produção
do algodão aqui no Brasil e de outras, né, espécies aí de plantas no lugar da cannabis, mesmo sabendo que ela danifica o solo e que ela traz outros prejuízos aí, né, para nosso para o nosso país, né, para nossa terra. E aqui, então, né, a patente, né, que aconteceu no dia 20 de abril de 1904 pelo Victorio Perini. Então, o Perini, ele achou uma planta aqui no Brasil, onde foi investigada em diversos laboratórios e viram que não existia em nenhum lugar o registro dessa variedade. Então, ele teve a patente, inclusive no dia 20 de abril, né, coincidentemente, de 1904. Então, a primeira patente aqui no Brasil, que foi o cânhamo brasiliense. Então, é uma planta originária aqui do nosso país, por isso que se diz que provavelmente existia já a cannabis aqui antes mesmo da coroa portuguesa, né? E o Perini ali já tinha, né, várias indagações com essa questão da política brasileira, então mesmo sabendo que o cânhamo era mais resistente, mais flexível, suportava melhor o branqueamento, a tintura, eles valorizavam ainda muito mais outros métodos de produção do que o cânhamo, né? E sem contar, ele também ficava bastante revoltado que, por exemplo, o cânhamo produzido no Brasil era feito só para embalagem, aqueles papéis brancos, bonitos, para escritas vinham todos importados. E é o que a gente está fazendo hoje de novo aqui com o nosso país, né? Continuamos fazendo. Então, em vez de valorizar uma produção nacional, um cultivo nacional, nós trazemos o importado bem mais caro, né? E valorizando sempre os outros países em vez de valorizar o nosso próprio país, né? Existiam ainda mesmo, né, com essa falta de incentivo, então alguns países ainda continuaram mais um pouco incentivando, então que nem ali no dia 25 de novembro de 1924, né, então o governo de Pernambuco, então ele coloca ali, tipo, na lei, né, para estar distribuindo sementes de cana, então assim como eles distribuíam sementes de milho, de feijão, eles também distribuíam sementes de cânhamo ali, então, para a população ali do povo nordestino, até que em 1830, então, começam ali as primeiras proibições, né, que começa ali a partir da lei do pito de pango, aonde quem vendia, que era branco, só pagava uma multa, mas o preto, se ele utilizasse, ele era preso, né, ali, além de pagar uma multa para poder sair. Então, já começa a se mostrar todo um preconceito de uma proibição, né, não pela planta, mas sim pela origem ali africana de todo um preconceito. Ali em 1888 começam também os clubes dos jambistas, onde intelectuais, poetas se reuniam, né, para falar da cannabis, mas também começam ali também todos os tabus e preconceitos, né, da cannabis como um veneno, né, e ali então, a partir ali de 1830 começam as proibições, e proibindo não só a cannabis, mas tudo aquilo que tinha origem africana, como o candomblé, a umbanda, inclusive a capoeira, até a capoeira ela acaba sendo, né, proibida, agora há pouco tempo que liberaram os tambores que foram presos ali na década de 30. E aí então começa, né, toda essa guerra às drogas, né, a partir de 1961, que nós estamos guerreando contra uma planta, né, e estamos aí a guerra às drogas causa muito mais vítimas do que a utilização da planta que vem aí para nos salvar, e muitas pessoas estão perdendo as suas vidas por conta dessa proibição de uma planta que pode nos trazer inúmeros benefícios, então desde a produção de papel, de plástico, de produtos têxteis, de produtos estéticos, de construção, de alimentação para agropecuária, inclusive, na veterinária, se você der semente de cânhamo para os pássaros, eles cantam muito mais bonito. Então já era utilizado, né, até na agropecuária, então também para os animais, né, para suplementos nutricionais, para óleos essenciais, para comida, para remédio. Então uma planta aí que realmente, né, inclusive já estava descrita na Tarva Veda entre as 5 plantas que foram deixadas para fazer a conexão entre o céu e a terra. Então é uma planta aí com bastantes propriedades, né? Inclusive Buda, antes de encontrar a sua iluminação espiritual, ele se alimentava só de uma semente de cânhamo. Ela é riquíssima, né, em proteínas, em nutrientes. Então aqui a gente pode ver a cannabis, ela é utilizada na sua totalidade. Então é utilizada, né, o talo, as folhas, as infrutescências, as sementes. Então cada parte da cannabis ela tem uma utilização além das suas raízes, limparem o solo e produzirem, tornarem solo improdutivo, produtivo, né? Então, assim, ela pode ser utilizada aí
para produção de carro, de avião, de plástico, de tijolo, de corda. Inclusive, a primeira Bíblia foi feita com papel de cânhamo, então ela tem aí inúmeras indicações, né? Que, como eu disse, né, ela torna solo produtivo improdutivo, necessita de menos água, ela limpa solos contaminados. Então, temos aqui uma ampla indicação da, da cannabis, não só para o uso terapêutico, mas também para a questão de cosméticos, alimentícios e para fibra. Ela pode ser feita nas diversas formas farmacêuticas, então todas as formas farmacêuticas, como qualquer outro fitoterápico, a cannabis pode ser feita, e pode ser também utilizada na forma inalada, né, que é a forma vaporizada. Então, já utilizada pelos nossos ancestrais. Como eu disse, cannabis quer dizer uma maneira de produzir fumaça, então eles já produziam fumaça, e hoje a gente sabe que quando a gente usa via inalada, ela passa por um processo de metabolização diferente, onde ela não tem o processo de biodegradação e não são transformados nos metabólitos secundários. Então, quando a gente utiliza ela via oral, via sublingual, que ela vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, então ali nós temos a ação dos metabólitos secundários. E quando nós utilizamos ela inalada, nós temos a ação do próprio canabinoide em ação, como, por exemplo, delta-9-THC, CBD, e já ali, se não for inalado, nós vamos ter ação do metabólito, como, por exemplo, 11-hidroxi-delta-9-THC, o carboxi-delta-9-THC, que são outros metabólitos que se formam através desse processo de biotransformação de acordo com a via de absorção, né, de que vai ser escolhida. Então, o uso inalado, então, já utilizado pelos nossos ancestrais, né, porque em 1905 existia nas farmácias do Brasil e do mundo as cigarrilhas Grimaud, que eram cigarros mesmo vendidos nas farmácias para insônia, para asma, para depressão, para catarro, inclusive para criança eles também indicavam, né? Então, por quê? Porque tem uma ação rápida, não sofre o processo de degradação e você consegue ali fazer o doseamento ali imediato da dose, né? E principalmente tirar ali o paciente ali, né, rapidamente daquela situação. Então, um paciente que está com enjoo não vai esperar 1, 2 horas para melhorar o enjoo. Se ele vai lá, ele tem uma resposta imediata. Assim acontece com a dor, né? Então, assim acontece com a falta de apetite. Então, existem aí inúmeras indicações terapêuticas da forma inalada, assim como existem indicações também da forma culinária para aqueles que, inclusive, têm dificuldade em estar utilizando por conta do sabor, ou sendo criança, ou sendo idoso, que tem dificuldade aí, né, de estar utilizando essa planta em outras formas farmacêuticas. Então, você pode estar utilizando na forma da culinária. Quando você usa via oral, o processo de metabolização é diferente, você vai ter ação dos metabólitos secundários. Então, essa ação também pode ser aí mais forte e mais duradoura. Mas você consegue estar fazendo aí inúmeros pratos diferentes, né? Então, com a terapia canábica, basta você estar fazendo a base, né? Existem outras formas também de preparo, isso a gente mostra em alguns cursos de culinária, mas você preparando já a base, que é através de uma manteiga ou através de um azeite, você consegue preparar inúmeros pratos, né? Então, é importante que ele seja diluído em produtos lipossolúveis, porque os canabinoides são lipídicos e precisam de outros produtos, né, lipídicos também para poderem ser absorvido pelo nosso organismo. E pode ser feito também leite, né, através da própria semente. Então, existe a produção de leite, né, da semente. Então, assim, uma ampla indicação aí como fonte de proteína, de vitaminas e de nutrientes, então uma substituição aí para esse leite de vaca que a gente utiliza, que inclusive é altamente inflamatório, né? Então na terapia canábica é importante tirar os alimentos inflamatórios para que a gente tenha uma boa resposta terapêutica. Não adianta só usar cannabis, nós temos, né, que usar cannabis, cuidar do intestino, cuidar da suplementação, cuidar das vitaminas, dos minerais. Então é uma terapia complementar integrativa, né, para a gente ter cada vez melhor resposta terapêutica. As sementes, então, como eu disse, são, né, fontes de proteínas, de carbono, de ácidos graxos, então elas são riquíssimas em nutrientes, né? Então, fantástica, só a utilização dessas fibras, então elas podem utilizar para regular o intestino,
auxiliam no combate da depressão, para ansiedade, para insônia, no hipotiroidismo, dores musculares e dores de cabeça, ajuda a regular o colesterol, diminui os níveis de açúcar no sangue. Então, aí, as sementes também têm uma ampla indicação terapêutica, né? Elas também, né? A cannabis é rica em arginina, então ela pode aí estar auxiliando em inúmeras doenças cardíacas, doenças renais, e até mesmo alguns certos tipos de câncer, né? Rico também em minerais, então ela tem alto teor de fósforo, de magnésio, de ferro, de zinco. Então, aí uma planta bem completa, né? Então, que a gente pode estar utilizando desde a semente, do caule, do óleo, a gente pode estar fazendo também chás, né? Então, é importante sempre que tenha ali um lipídio junto para que se tenha uma maior absorção da cannabis e também os sucos, que é o suco verde, né? Então, a alimentação viva hoje, né, que são com alimentos crus, então existe aí uma já ampla indicação, né? Existem médicos que só trabalham com alimentação crua, com a cannabis, inclusive, então aí o suco verde é uma opção aí fantástica, né? A salada mesmo, você pode estar utilizando ali as folhas junto com outras folhas e estar se beneficiando aí dentro da culinária dessa planta fantástica, né? E a própria infrutescência partenocárpica, que é aqui onde nós temos a maior concentração dos tricomas, que é onde nós temos os princípios ativos, ela pode ser utilizada ali flambando na hora, cozinhando junto com o alimento. Quando se cozinha junto com o alimento, tem que se tomar cuidado com a temperatura de aquecimento para não degradar não só os canabinoides, mas principalmente os terpenos, que são altamente voláteis, e nós já sabemos que ele também tem uma grande utilidade aí na terapia canábica. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse universo fantástico da cannabis, que não é só uso terapêutico, não é só uso espiritual, mas também tem todo aí um uso industrial, um uso cosmético, um uso culinário. Em outros países é um suplemento alimentar, né? Então não podemos esquecer disso e deveríamos estar tratando essa planta como um suplemento alimentar, onde cada um pudesse ter ali no seu quintal, na sua farmácia viva, essa planta, assim como qualquer outras plantas, e está cultivando e produzindo o seu próprio remédio. Inclusive para aqueles que quiserem cultivar e produzir seu próprio remédio, né, através de métodos de extração. Então, esse daqui é um curso que eu tenho ali na Open Green, com 20 aulas de métodos de extração diferentes, que você pode, inclusive, estar utilizando a certificação para dar entrada em pedidos de habeas corpus, para conseguir estar cultivando e produzindo seu remédio, né, de forma padronizada, com boas práticas de produção, com rastreabilidade e com certificação também para poder provar para o juiz que você está apto para poder produzir seu medicamento dentro de padrões farmacêuticos de qualidade. Então, esse curso está no site da Open Green, vocês podem estar entrando lá e se inscrevendo, e aqueles que forem alunos aqui do curso da Unifesp, então, tem um desconto especial, podem estar entrando em contato através desse telefone ou do próprio Instituto Jurema, para estar tendo acesso ao ticket de desconto, para estar se inscrevendo aí no curso de extração, que inclusive agora, no mês de novembro, está em num valor promocional. E aqueles que quiserem conhecer também aí um pouquinho mais sobre a farmácia viva do Instituto Jurema e a botica da Jurema, onde aqueles que ainda não estão aptos a produzirem seu próprio remédio, ou não tem tempo, né, ou não tem espaço para estar produzindo os produtos derivados de cannabis, então vocês podem estar procurando o Instituto Jurema, que nós estamos lá para auxiliar vocês na terapia, para que todos possam ter acesso, inclusive de forma social, e o projeto é que cada vez mais nós possamos atender as pessoas de forma social e levando acesso a cada vez um número maior de pessoas. Então, é para isso que nós lutamos por uma regulamentação que garanta acesso a cada vez mais pessoas. Então, agora, dia 25 de novembro, eu vou estar fazendo o primeiro curso na periferia, então, para estar levando também para todos, né, para que todos possam ter acesso, não apenas aqueles que têm recursos financeiros. Então, para que todos possam ter acesso não só ao uso terapêutico, mas também ao uso espiritual, ao uso culinário, ao uso do cânhamo e para a regeneração aí do solo.
Então, acho que é isso. Aqui também fica o contato da Ortofarma, aqueles que precisarem, né, dos produtos derivados de cannabis. Então, hoje nós temos autorização, conseguimos também estar fazendo cosméticos e outras formas farmacêuticas, e inclusive alunos aqui do curso também têm um desconto especial. Aí só basta printar essa página e mandar para o telefone da farmácia e vocês têm aí um desconto especial na compra de qualquer produto manipulado aí que vocês utilizam. Aqui fica o meu contato para aqueles que quiserem também estar marcando o atendimento farmacêutico, para estar fazendo um ajuste de dose terapêutica, de desmame de medicamento, ou até mesmo estar iniciando a terapia canábica, né? Então, hoje eu consegui na justiça, em 2022, o direito de estar prescrevendo, então hoje eu posso prescrever os produtos derivados de cannabis como farmacêutica, e aí então fica o meu contato para aqueles que precisarem ou de laudo técnico, né? Como perita judicial, para estar dando entrada nos pedidos de habeas corpus, estipulando a quantidade de plantas, e também aqueles que estão presos aí com dificuldades por conta da quantidade de plantas apreendidas. Aqueles também que precisarem de mentoria, médicos, profissionais da saúde, ou até mesmo associações, farmácias, pacientes que precisem aí também de assessoria e consultoria, desde a montagem, de montar uma associação, como, né, tá produzindo POP, manual de boas práticas, então todo esse suporte aí também para associações. Esse daqui é meu contato, esse daqui é o meu contato do Instagram, então Renata Monteiro Farmacêutica, aqueles que não curtiram ali ainda a página, que quiserem estar seguindo, então agora eu vou estar começando, né, com publicações semanais sobre dicas de qualidade de vida, de saúde, de suplementação, terapia canábica, terapia psicodélica, então fiquem ligados ali na rede social que teremos aí várias novidades aí com foco de educação, porque a educação pode transformar vidas, né? Então é através aí da educação que nós vamos salvar nosso planeta, né? Trazer mais saúde, mais qualidade de vida e mais acesso à terapia canábica, então, aí a um maior número de pessoas. Então é isso, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Qualquer dúvida, vocês me acham aí no meu telefone de atendimento ou ali através do link do Instagram. Agradeço a todos e que essa planta possa iluminar a vida de vocês e trazer cada vez mais saúde, qualidade de vida e uma conexão espiritual para a vida de vocês. Até a próxima.